Olá pessoal, vamos começar mais um UniCast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Quali, estou aqui com a minha esposa Gabi Zaleski. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o episódio número 5. Yes, 5. Vamos lá, vamos que vamos. Qual será o tema de hoje? Bom, o tema de hoje é imigração. E o que a gente pode saber, o que a gente gostaria de saber para uma imigração nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, o assunto de hoje aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado. É bem extenso aqui o currículo dele. Vai demorar um tempinho, mas vale a pena. Ele nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, é trilíngue, veio para os Estados Unidos com 10 anos de idade e viu em primeira mão o que significava emigrar para um novo país. Agora ele tem como objetivo ajudar pessoas que desejam o mesmo que sua família desejava há vários anos atrás, uma nova vida nos Estados Unidos. Advogado especializado em imigração, e agora ele está desenvolvendo novos negócios na Arce Immigration Law. Seja muito bem-vindo, João Marcos Mendes, o João. Uau! Currículo extenso, hein? Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Oi, Gabi e André. Muito feliz em poder estar aqui, poder estar falando com vocês sobre imigração, né? Um tópico tão importante hoje em dia. E um prazer poder, desfrutar desse tempo com vocês aqui, poder passar alguma informação para os nossos amigos no Brasil e ajudar a quem precisar. Prazer. Obrigado. Legal, legal, João. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por essa contribuição e obrigado por passar informação importante aí de qualidade para a nossa audiência, né, para esse pessoal que precisa de informação boa, confiável. Cara, e hoje é um dia mega especial pra gente, você sabia disso? Hoje Por é, quê? hoje é. Hoje a gente está comemorando 6 anos que a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Exatamente 2 de fevereiro de 2019. 18? 18? 18. Tá bom, não fiz a conta, mas é isso aí. 6 anos, cara, que a gente chegou aqui. Uau! E eu acho que a gente vai abordar esses assuntos, mas é muito importante, assim, aproveitar esse momento para agradecer. Eu quero contar um pouquinho de como a gente te conheceu, mas hoje, celebrando essa data e tendo a oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre isso, é importante a gente falar que 2019, janeiro de 2019, a gente aplicou nosso primeiro processo. E o nosso segundo processo foi quando você veio acompanhar de perto o nosso caso. Foi em 2021. 2021 foi o segundo processo. E em quantos meses o nosso green card foi aprovado? Em 9 meses. 9 meses. Mas o nosso advogado pode contar melhor aí um pouquinho Conta, só do João. processo, para o pessoal ter uma noção. E, bom, vamos começar com isso, né? Vamos começar falando nosso. Então, eu acho importante assim, eu não sei, João, a gente acho que não conversou sobre isso, mas eu e o André, a gente está treinando, exercitando, contar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo a nossa trajetória, a nossa história. A gente não tem o hábito de expor a nossa vida pessoal nas redes, né? E o podcast, como a gente tem o intuito de transbordar conhecimento, trazer pessoas para atingir outras pessoas que estão se conectando, que estão ouvindo, a gente está exercitando e está se permitindo contar um pouquinho da nossa experiência. E eu acho que nada melhor do que contar o que aconteceu com o nosso processo, porque 2 processos, né? Verdade. Às vezes a gente fala para alguns amigos, a gente fala assim, só meu segundo processo foi aprovado. Mas espera aí, 2 processos? Como assim? Então, conta um pouquinho para o pessoal, superficial, não precisa entrar em detalhes, mas assim, superficial, como foi o nosso caso? Bom, eu não sei se a gente falou, ficou claro aqui, mas o João foi, através da Arce Immigration, ele foi o advogado que trabalhou no nosso processo, né? Segundo. É isso aí. Bom, vamos lá. Conta aí, João. Era para ser, né? Foi o dia perfeito para a gente ter esse primeiro podcast. Nem sabia quando Perfeito. vocês mencionaram essa data tão especial, né? Então, pô, as coisas de vez em quando acontecem na vida na hora certa, né? Sem a gente meio que planejar muito. Então, fico muito, muito feliz de poder estar aqui hoje.
e falar um pouquinho sobre o processo de vocês e outras coisas que vamos abordar. Mas o Sim, processo de vocês foi um EB2, né, o visto que ficou tão famoso para os brasileiros, né, e muita gente não sabe, né, aliás, é uma das perguntas que a gente mais recebe: "Por que que acontece, João, se um processo for negado, você pode tentar de novo?" Quantas vezes você pode tentar no processo? E vocês são um ótimo exemplo aí para explicar que imigração é uma luta, né, que você não agarra isso bem, aí. a gente gosta de dizer, né, a gente tem que batalhar até o final, não pode desistir. É igual um jogo, uma competição, você tem que pensar igual um atleta, né, você tem que continuar batalhando a cada dia. Então foi exatamente o que a gente fez. Eu cheguei ao ponto do processo onde vocês estavam, assim, tristes, né, que tinha sido um processo negado. Eu entrei na etapa do RFE, do primeiro ainda, a gente respondeu, estava super animado, conversando com o André todo dia, com a Gabi, conversando com Aham. vocês, explicando: "Vamos fazer isso, a estratégia aqui", mas a gente sabe que de vez em quando a gente pode fazer tudo da nossa parte e o oficial não gostar, ou não entender, ou não teve tempo suficiente, é difícil de saber a razão. Mas, infelizmente foi negado na primeira, mas o que que fizemos? Continuamos batalhando. Falei com vocês, André, Gabi, não vamos desistir, vamos melhorar com o que a gente recebeu, né, de resposta deles, e vamos tentar adicionar alguma coisas novas ou ter uma estratégia um pouco diferente, ter um pouco mais de criatividade e juntos demos entrada de novo no EB2, mesmo visto, né, mudamos algumas coisas na estratégia, mas foi muitas das coisas que a gente já tinha, que já era um processo que a gente já acreditava que era um processo forte, e demos Aham. entrada de novo. E graças a Deus foi aprovado sem nenhum pedido de mais evidências, pedido de nada, e é isso. Não, e é bem importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente teve essa primeira conversa com a Carmen, a ela orientou, né: "Olha, é um caso forte, vamos dar sequência, é um caso Sim, forte, é sim. importante". A gente não tinha muita orientação, né, então ao longo dos meses que a gente foi aprendendo. E a gente também teve uma situação delicada que a gente enfrentou logo no começo. O processo era para durar em torno de variava naquela época de 6 meses a 18 meses, acho que era uma coisa nesse sentido, né. Isso, E aí veio a exatamente. pandemia. Cara, quando veio essa fase, deu uma desanimada, porque foi mais de um ano, né, sem retorno nenhum, tudo Sim, parado, sim. e aí a gente levou mais esse tempo. No retorno das atividades do pessoal da imigração, eu vou falando alguns termos mais simples que o pessoal, quando a gente falar, já vai saber. Então, assim, no Uhum. retorno do trabalho deles, tinha muito processo, muita coisa acumulada, então demorou mais ainda. E aí veio a RFE, a tão famosa Depois de RFE, né, depois de 2 anos. pedidos de evidências, e Aham. aí começou a nossa dor de cabeça. A gente passou também por um momento de pensar em desistir, Sim, sim. porque quando a gente recebe uma RFE, gente, é é desanimador, né, Na João? verdade, sabe o que que foi? Eu vou Conta vou vou confessar aqui. o processo foi baseado na É, experiência do André, importante salientar isso, né. vou Conta. confessar que, questão de desistir ou não, na verdade não foi bem, digamos, não foi bem desistir, foi um pouco desanimador a forma como a a imigração, O o agente, né. agente, eh, comentou, né, as nossas o processo e não fazia sentido, na verdade, né, João. Então, Aham. não f quando não faz sentido, você fala: "Espera aí, O que ele tá não falando não não é por aí, não é isso, tá muito claro que não é isso, tá provado que não é assim", né. Então isso dá uma certa, não sei se é desânimo a palavra, ou você fica meio descrente, né, assim, você deixa de acreditar um pouco no processo, e aí depois a gente retoma força novamente, e aí com o apoio que a gente teve dos nossos advogados, né, e aí depois entrou o João, e não, nós vamos refazer, vamos ser mais forte, já vai estar um processo mais forte, então aí vai te animando também, vai voltando aquela esperança de que: "Caramba, tem que acontecer a real, é possível acontecer", e deu no que deu, né, e sucesso. É isso aí.
Cara, assim, é super legal ouvir do lado de vocês, né, porque Sim. você começa a fazer os processos, né, eles vão meio que você vai acostumando com respostas positivas, negativas, e é sempre bom, dar um pause e analisar de uma forma diferente e escutar histórias, assim, que me leva a lembrar: "Pô, para eles é a primeira vez", então tudo que eles É. estão sentindo, eles não sentiram antes. Eu já li mais de 1000 RFIs e eu já vi várias decisões, mas para eles é a primeira vez. Então, vamos ir com calma, vamos explicar, vamos ter a paciência para motivar. Muitas das vezes é um trabalho mais de psicólogo do que de advogado, né. Sim, É verdade. E vamos com calma. Aham. a gente tem muita gratidão pelo contato contigo, porque por mais assim, o escritório da Carmen Arce, a cultura americana, né? A experiência que ela traz americana, então isso nos deixou confortável na época. Mas enfrentar esse passo a passo, ter esse conhecimento, conversar com você, depois que a gente conheceu você, ter esse acesso a uma pessoa com a cultura brasileira, fez muita diferença. Porque a gente está do lado de cá, né? A gente precisa Aham. do lado do psicólogo, do jeito, É, olha, é assim, não é é. assado, veja bem. Foi importante. Tocou num assunto importante. Então, inclusive, João, a gente abre espaço aqui para falar um pouquinho da dessa questão, os diferentes tipos de vistos que a gente tem, que vocês trabalham, que vocês são especializados, digamos assim. E aí eu gostaria um pouco que você contasse vistos e tudo bem, a gente está falando mais para o público brasileiro aqui, né? Mas se você puder abranger um pouquinho, olha, esse tipo de visto e o que vocês costumam trabalhar lá na Arce, atender, pessoas de quais lugares aí do mundo, né? Muito Conta um legal. Aham, pouquinho pra aham. gente. Sim, sim. Então, em imigração para os Estados Unidos, a gente na Arce Immigration, a gente foca mais em visto de business, né? Ou seja, para empreendedores, ou executivos, ou atletas, ou só pessoas que estão começando na carreira, muitos engenheiros. Então, a gente divide em mais ou menos dois lados diferentes. Você tem os vistos de Green Card, né? Para você viver aqui permanente, que são os Aham. vistos EB, tem 5 categorias diferentes, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, e tem o lado de vistos de trabalho, que são vistos para você vir para os Estados Unidos, trabalhar por um tempo ou investir, né, mas com a ideia de voltar, né. Essa é a ideia do visto. Esses são chamados non-immigrant visas, que você ganha o visto, mas não tem direito direto a um green card. Aí a gente tem visto, tem muitos, né, mas com os que a gente mais trabalha, vistos Aham. L, O1, H1B, visto E2, etc. Eu explico um pouco sobre cada um. Os mais importantes, eu acho que as pessoas querem mais saber, são os vistos para Green Card, né, que a grande maioria, dos brasileiros, argentinos, colombianos, venezuelanos, vem morar aqui nos Estados Unidos com Green Card. Então eu começo por aí. O EB1, ele é de habilidades extraordinárias, né, o que a gente mais trabalha, que é o EB1A. Ele são 10 critérios diferentes e dentro desses critérios são coisas como se você já recebeu prêmios na sua área, se você faz parte de alguma organização profissional aonde você foi selecionado a ser parte dessa organização, se você já teve publicações escritas sobre o seu trabalho, ou se você já escreveu algum artigo profissional, um artigo para uma faculdade ou algo assim, se você já teve um papel importante em uma organização renomada no Brasil ou em outro lugar do mundo. Então, salário alto também é outro critério. Então, esses são os critérios, precisa provar 3 dos 10. Esse é o EB1. O EB2, que ficou bem famoso na comunidade brasileira, é o EB2NW, né? Que é de National Interest Waiver, aonde a gente precisa, e foi o que a gente aplicou para vocês, que é o visto de importância nacional, né? Que a gente precisa mostrar que o aplicante, o imigrante, tem um bacharelado, mais 5 anos de experiência depois da sua graduação, ou um mestrado, essa é a primeira etapa, e depois provar que o trabalho que você vai fazer nos Estados Unidos é de importância nacional para o país, né? Esse é o EB2.
E também temos o EB3, que ele é um sponsor visa, é um visto onde você tem uma companhia americana querendo contratar os seus serviços, né? Ou você. Na verdade, esse sponsor ele pode entrar dentro do EB2 ou do EB3. Vai depender do seu currículo. Se você tem um bacharelado ou mestrado, normalmente é através de um EB2 também. Então, muita gente não sabe que dentro do EB2 você pode fazer com um sponsor Não ou sabia. por conta É. própria. Muita gente nem sabe, né? Que as pessoas ouvem EB2NW, só pensar no National Interest Waiver. Mas também tem o EB2 através de um Labor Certification, que é um nome, é uma certificação laboral, onde a companhia americana faz esse pedido de green card para o imigrante. Então, entra no EB2 quem tem bacharelado e mestrado, então são mais executivos, professores, etc. Aham. E também tem no EB3, que é mais para skilled e non-skilled workers, mas que não tem um bacharelado. Então, pode ser um atleta, por exemplo, a gente já fez bastante atletas no EB3. Então, na verdade, qualquer um pode qualificar para o EB2 ou para o EB3, só precisa da companhia americana disposta a ajudar a fazer o sponsorship, né? Ok. O EB4 é mais para vistos religiosos, então pastores, missionários, etc. A gente não faz muitos desse, então nem tem muito para mim explicar, porque não é nossa especialidade, né? Dentro de imigração você tem pessoas que têm escritórios aqui que só fazem EB2 ou só Especialista, fazem sim. EB1, exatamente. Então Aham. EB4 a gente não é muito na nossa área. E tem o EB5, que é o último category, a última categoria dos green cards, e esses são vistos de investimento, onde você precisa investir $800.000 ou mais em um projeto. A gente tem os regional centers aqui, onde eles praticamente selecionam os projetos, e você escolhe um deles, investe e tem que criar 10 empregos com esse investimento, né? É um Esse é processo mais aquele demorado. baseado na cidadania. Qual é a cidadania do cliente, por exemplo? Esse de... Não, esse é o E2. Ah, tá. Tô confundindo. É, não, tudo bem. Ele é diferente. O E2 está na parte dos vistos não imigrantes, né, que são de vistos para trabalho, onde você recebe uma permissão. Pode morar aqui, né, mas você só recebe a permissão de trabalho e de viagem, né. E dentro deles é o E2, aonde você, investe $100.000 e pode ser de diversas maneiras diferentes. Pode ser comprando uma franquia, abrindo um negócio novo ou comprando um business de uma outra pessoa. A coisa do EB2, como você mencionou, que precisa os Estados Unidos precisa ter esse acordo desse visto com o outro país. Então, por exemplo, brasileiros só com o passaporte brasileiro não podem aplicar, né. O brasileiro que queira aplicar para um E2 precisa ter um passaporte italiano, por exemplo. Muitos brasileiros têm um Uhum, passaporte italiano. uhum. Passaporte português já aprovaram esse treaty, esse acordo entre Uhum. Portugal e Estados Unidos, só que ainda não está em andamento. A gente não pode aplicar ainda. Nesse primeiro momento, estamos esperando, mas vai ser uma coisa que vai chegar em breve. Esperamos que até o final desse ano a gente já possa começar a dar entrada. E isso eu sei que vai ajudar muitos brasileiros. É, esse é o visto E2, né? Nessa categoria de vistos de não são para green card. Além do E2, tem o visto O e P, que são a gente pelo menos faz esses vistos para atletas, que são mais ou menos são mais ou menos os mesmos critérios do EB1. Então é bem parecido, né? Só Aham. que é um visto de trabalho, né? Onde você precisa ter uma companhia que também vai te contratar, né? Então a gente faz isso muito para atleta de jiu-jitsu, a gente especializa bastante em visto de atleta e em no mundo do jiu-jitsu a gente já está bem conhecido, temos vários atletas que estão hoje no UFC, por exemplo. Então a gente faz o O1 para técnicos ou atletas e também o P1 para atletas, que são atletas reconhecidos internacionalmente, né? E Legal. também tem o E, tem o P, tem o O, tem o visto H1B, que é para qualquer profissional que tem um bacharelado também ou um mestrado. Ele é mais ou menos igual ao EB2 nesse aspecto. Só que é uma loteria e você precisa ter uma companhia americana que também queira te contratar. Esse é o H1B e qual que tá faltando? H1B, O.
O visto L, que também que é uma transferência de um manager, um supervisor ou um executivo de uma companhia brasileira ou estrangeira para a companhia americana, entendeu. Então, são mais ou menos esses eu sei que É posso ficar aqui o bastante, dia né, inteiro João? falando sobre cada um, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Não, excelente. Bom, João, você sabe que um dos motivos que a gente pensou em falar de imigração, né, a imigração é um dos pilares aqui no UnityCast, né? E eu tenho, o meu sentimento aqui é o seguinte, falei, bom, a gente é um caso de sucesso, né, de imigração aqui, Uhum. e depois de alguns anos aí, agora a gente pode, né, tá aí, Dá uma com- paz pra gente dá aqui, uma nossa. tranquilidade, uma paz, e é assim, esse é um ponto. O outro ponto foi o sentimento que eu tive do seguinte, falei, poxa vida, eu tanto tempo no Brasil, ah, eu pesquisava, tentava entender como é que funcionava emigrar para os Estados Unidos, quais eram as opções que existiam para morar nos Estados Unidos legalmente, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade de ter uma fonte de informação real ou boa, né? Porque tem N qualidades de informação, né? Uhum. Eu sempre tive muita dificuldade e eu não tinha a mínima noção que existiam esses vistos da classe EB, por exemplo, né, Employment Aham. Based. Então, e aí eu fico pensando assim, eu fiquei pensando, falei para a Gabi, eu falei: "Olha, se a gente, eu que procurava, Hum. eu que sou um cara informado, né, tinha muita dificuldade, imagina quanta gente como eu ainda está lá ainda, esperando uma oportunidade. A maioria das pessoas pensam, João, que você só consegue vir morar legalmente para os Estados Unidos se você conseguir um sponsor. Se essa empresa te trazer para cá, Ou vim estudar, né? ou eu te buscar no Brasil, ou você ser transferido, por exemplo. A mentalidade é essa. E eles não têm, a maioria não tem a mínima noção que tem outras formas de se fazer sem você depender de uma empresa. Então, isso foi uma das coisas que eu mais ah, me motivei a divulgar aqui. Olha, você não precisa ter uma empresa que vai te trazer Não ou esperem vai te te tra levar. André sempre fala: "Não É, esperem te trazer, venha pelas tuas habilidades, João, busque", né. cara, é Uhum. incrível. Eu converso com engenheiros e com gente da tecnologia, gente que já trabalhou comigo. Alguns se tornaram amigos mais próximos, outros não. 98% ainda tem uma mentalidade de que é difícil conseguir um sponsor. Eu não consigo, é difícil. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou para aí? Quero muito ir para aí. Quero muito ter essa experiência de viver nos Estados Unidos, mas eu não consigo ter um sponsor. E às vezes a gente É sabe que a complicado. pessoa tem muita das qualificações Cara, tem necessárias para vir. muito, tem mais, cara. Tá faltando informação, instrução dessa turma. Então, isso foi até uma coisa bacana que quando a gente conversou, né, João? Eh, Teve essa sinergia, né? Eu contando da minha ideia, da nossa ideia de fazer Podcast. essa divulgação e de que a migração para os Estados Unidos tem que ser um pilar um dos pilares né, do nosso canal. E, e eu quero instruir, eu não quero que as pessoas passem anos e anos e anos, famílias passando anos e anos com aquela vontade e falando, e só que eles ficam com aquela: eu preciso de uma empresa que me leve, eu preciso ter um sponsor, eu preciso disso, e é complicado. E aí a vida vai passando, né, o tempo vai passando, e fica só o gostinho, a vontade de fazer, mas, eu não posso fazer. Então, ah, eu gostaria que se você pudesse dar uma ênfase, falar um pouquinho agora para essas pessoas que estão, com essa mentalidade, que estão com essa ideia formada na cabeça de que só vem para cá legalmente se você tem um sponsor. Eu já fui um desses. Eu já fui uma dessas Uhum. pessoas. Eu já fui, cara. Então, assim, só dá uma explicada rápida, assim. Claro, uma informação para essas pessoas, basicamente,
como elas podem vir, quais as outras formas que elas podem vir. Vamos falar assim agora um pouquinho para essa área da engenharia e tecnologia, tá? Para Tá, esses profissionais. Ah, tá. e talvez alguns muito especializados, assim. Às vezes o cara não tem um Aham. doutorado, um mestrado, mas o cara é muito especializado e trata de uma atividade que é de interesse nacional. Por exemplo, a gente tem um amigo, né, que é especialista em mecânica de aviação, e ele Ok. teve o seu green card Foi aprovado. uma indicação nossa Foi uma para. indicação nossa, inclusive, para Arts Immigration. Foi logo depois do Ah, nosso, né? legal. Foi. Ah, Ele teve o green card aprovado e ele não é doutor nem bacharel, mas ele é muito bom no que ele faz, ele é especializado e conseguiu. a gente Então, vai trazer assim, ele aqui no podcast. falei demais. Então, você entendeu o recado, né, João? Falar para Entendi, esse entendi. povo altamente qualificado que está com essa Aham. opinião formada que, só dessa forma, só com sponsor. Então, por favor, clareia essa mentalidade desse pessoal que nem a Animar gente. a galera. Vamos Isso, animar a torcida. é isso Não, aí. com certeza, com certeza. É assim, por isso que quando você, me falou dessa sua ideia, da ideia de vocês do podcast, eu fiquei super animado. Eu, aliás, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, vou falar pra galera aqui agora. Aham, Há um tempo atrás, eu tinha uma ideia de fazer um podcast lá na Ars, lá no escritório mesmo, para falar exatamente isso, para nada melhor do que ter um exemplo de uma pessoa igual você, que aham, morava no Brasil e agora está nos Estados Unidos, com a vida completamente diferente, com um papel legalizado aqui para convencer. É uma coisa vindo de um advogado e outra coisa vindo do cliente, né? A pessoa que passou por esse processo e está agora do outro lado, teve a coragem de fazer, né? Não é fazer de qualquer jeito, mas teve a coragem de conhecer alguém que saiba fazer e fez. Então, assim, primeiramente, só queria falar parabéns, a ideia é genial de vocês, é obrigado. super importante esse trabalho que vocês estão fazendo e é um prazer poder estar aqui e animar a galera junto com vocês. Então, vamos lá. Para esses profissionais, a gente está falando mais de engenheiro, as pessoas nessa área de tecnologia, etc, né. Para Aham, mim, são os meus clientes favoritos, por quê? Porque os Estados Unidos precisa muito de profissionais nessa área. Os Estados Unidos, pô, já mencionou diversas vezes em ordens executivas do presidente Biden e antes também no presidente Trump durante a pandemia e depois da pandemia. Isso é reconhecido a como é que fala em português agora? Esqueci a palavra, o scarcity, a falta de profissionais nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, matemática. Essas áreas já foi provado, mostrado que os Estados Unidos precisa desses profissionais. Então, se você está nessa área, né, esse podcast não é completamente focado nisso, mas eu sei que o Web2 é um ótimo caminho. Não tem só o Web2, mas a razão que a gente gosta tanto do Web2 e ele é tão popular hoje em dia, não só para brasileiros, também para argentinos, colombianos, venezuelanos, é que exatamente isso que você mencionou, não precisa de uma companhia americana. Claro, não é para qualquer um, a gente sempre tem que sentar, avaliar o processo, mesmo se você não tem as qualificações naquele primeiro momento, é importante você pelo menos saber como que funciona o aham, processo para ir e se qualificar, né, para um dia chegar a sua vez. Então não quer dizer que você não tem as qualificações naquele dia que acabou, não tem. Não, vai lá, batalha, estuda, faz aquele curso, faz aquele mestrado, trabalha mais um ano, pega um trabalho um pouquinho melhor, se possível, e volta, conversa com a gente tenta. Então, isso acontece muito. Eu falo isso para quê? Para não desanimar, para saber como fazer. Então vamos lá, o EB2, falar um pouco sobre o EB2, porque a gente está falando nesse ponto de não precisar de sponsor, e sem sponsor o EB2 é com certeza a melhor opção, é o mais flexível e você ganha o Green Card, que é o que a maioria das pessoas querem. Para o aham, EB2, você precisa de um bacharelado, ele é dividido em duas etapas. Vamos falar primeiro do EB2 NW, né, que não precisa de sponsor. Dentro do EB2, você tem o Advanced Degree e o Exceptional Ability, né? uhum, São duas maneiras diferentes de você aplicar para um EB2. A gente fez para você, André, o Advanced Degree, que é um bacharelado mais aham, 5 anos de experiência.
né? Essa é a primeira check, a primeira qualificação que você precisa para dar entrada no EB2. E o Exceptional Ability é para a gente precisa provar, que provavelmente foi o que seu amigo fez, André, Uhum. algum tipo de diploma. Tem 6 critérios, a gente tem que provar 3 deles, né, para substituir esse requerimento do bacharelado com 5 anos de experiência. Então, para o Exceptional Ability, habilidades excepcionais, você precisa provar 3 de 6 critérios. Os critérios são diploma ou algum certificado na sua área, então não precisa ser um bacharelado. Pode ser eu acho que no Brasil fala tecnólogo, né, eu não sei se estou Isso, falando certo a isso, palavra. isso. É um técnico, é algum tipo de diploma, pode ser de 1 ano, de 2 anos, 3. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, 10 anos de experiência na sua área. Terceiro critério, um membership, ou você ser membro de alguma organização profissional. Esse ponto é super fácil, a gente registra, se não faz parte nenhum agora, não tem problema, podemos registrar a qualquer momento antes de dar entrada no processo. Pode fazer essa registração em uma organização non-profit, né. Aham. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é uma licença na sua área, se você precisa de uma licença para trabalhar na sua área, né. Quinto ponto, se você tem um salário alto, acima da média daqueles outros profissionais na sua área, no Brasil, não precisa ser aqui nos Estados Unidos, pode ser outros profissionais da sua área no Brasil. E o último ponto é de contribuições na sua área, podem ser ou na sua área ou na sua empresa, né, coisas que você, sei lá, uma invenção nova, um patente ou qualquer coisa que você criou ou que trouxe algum tipo de benefício para sua organização. Então esses são os critérios, você precisa de 3 deles para ter esse primeiro check no EB2 Exceptional Ability, habilidades excepcionais, né. Depois que a gente passa dessa primeira etapa, a gente vai para importância nacional, aí é a parte mais importante do jogo, né, é mostrar o Aham. benefício que o seu trabalho, o seu plano de trabalho vai trazer para os Estados Unidos. Essa é outra razão que o EB2 é tão legal e tão flexível, e que você não precisa de ninguém. Por quê? Com o EB2, a gente não precisa provar nada já feito. O que que eu quero dizer Isso com foi isso? incrível quando a gente ouviu, né? Exatamente. Por exemplo, o EB1, você tem ou não tem aquele prêmio, você tem ou não tem aquela publicação. Com o Uhum, EB2, é um plano para o futuro, por isso que a gente uhum. usa muito o business plan, né, porque Uhum. Como a gente fez. bem é uma maneira bem detalhada da gente poder explicar o seu trabalho, o que você pretende fazer aqui. Claro que a gente nunca quer inventar nada, a gente não quer mentir sobre nada, realmente, a gente Lógico. trabalha aqui com clientes que são sérios, honestos, têm uma ideia legal e só precisa daquele push, da gente: "Vamos Uhum. contar essa história, vamos apresentar para o oficial de imigração, para ele entender a sua história, para ele entender o que você já fez no Brasil, contar um pouco da história do Brasil, o impacto que você já teve lá, né, e como você pode transferir esse know-how, essas habilidades excepcionais suas, aqui para os Estados Unidos. Então a gente também cabe muito a gente, né, de ser um pouco Total. criativo e e de, assim, procurar a melhor maneira de contar a sua história, aí que entra o nosso trabalho, né, de como que a gente vai contar a sua história de uma maneira que a gente sabe que o oficial vai entender e concordar com o que a gente está querendo explicar. Essa é a parte É da verdade. importância Você lembra nacional. disso? Sabe, esse A é um gente teve ponto. muitas conversas sobre isso. Você tocou num ponto que eu acho importante a gente, como algumas vezes eu vou puxar um outro tipo de conversa, João, só para Sim, posicionar o pessoal que está escutando, que na verdade está sentado como se fosse na nossa cadeira, né? Na, na- a gente não tem conhecimento de como funciona a imigração, né? Porque é do direito que a imigração é a mesma, é muito diferente. E quando a gente conversou, isso nos deixou muito confortável quando a gente conversou sobre isso. 2 pontos. Foi quando a gente ouviu, olha, eles pensam dessa maneira, então não adianta posicionar só isso desse É, formato. é. Porque às vezes eu lembro que a gente teve uma das conversas, uma das primeiras, e a gente posicionou, olha, nós temos essa ideia, esse é o nosso objetivo, e a gente tem, vamos dizer assim, esse pacote. Não, 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 mas a gente tem que ajustar, porque eles não pensam desse jeito. E lembra, foi uma das Lembro, coisas que a gente lembro, conversou sobre isso, né? Falou assim, lembro. nossa, a gente nunca tinha pensado nisso.
Claro, a gente pensa baseado na nossa cultura. É. Não, eu sou assim, eu fiz isso, aqui eu tenho. Não, mas espera aí. Vamos organizar. Então a gente chama mais um parceiro. Foi onde a gente conheceu uma outra empresa que cuidou, né, dessa parte de como apresentar uma ideia que nós tínhamos. E o segundo ponto que eu quero comentar que você acabou de falar, João, foi quando você falou, olha, vamos montar um business plan. A gente falou assim, não, mas espera aí, a gente não tem esse investimento, a gente precisa trabalhar alguns anos para levantar o valor que a gente precisa para esse protótipo, né? A gente sabe que os valores para o nosso projeto, e aí ajustando, conversando, foi deixando a gente mais confortável, mais confiante, e aí onde veio assim, não, é um plano, mostra qual é o intuito, olha, eu quero a minha residência permanente, o meu green card, para que eu possa ter tempo hábil e me estabelecer para montar isso. Então, isso para a gente foi fundamental. Você lembra disso? Foi. E, inclusive, o apoio, né? Os reforços que o João e a Arce indicou. A questão, vamos fazer um business plan e aí tem as recomendações, né? Das empresas que fazem um business plan de acordo com o que o agente da imigração possa entender, né? Aí tem as recomendações das empresas que podem atestar o seu diploma, seu bacharelado, né? Ou sua certificação aqui. É que a gente chega tão... Toda essa, desculpa interromper, esse suporte é muito importante, porque tem muita gente que pensa em fazer por exemplo, a aplicação de um EB2 NW sozinhos. E aí eu fico imaginando, tudo bem, até pode fazer sozinho, só que se você tiver instrução de quem pelo menos já fez e teve um caso de sucesso e entendeu muito bem como é que isso funciona, senão pode ser murro em ponta de faca, João, né? a gente pode contar esse caso, porque eu acho muito importante o pessoal saber disso. Quando a gente começou o nosso processo, a gente teve um amigo do André, que é um cara muito inteligente, muito do business. Ele entrou em contato com o André e falou assim, André, você já aplicou? Não, eu não apliquei ainda. A gente tá, né, nas primeiras reuniões e tal. Ele falou assim, cara, mas você sabia que você pode aplicar sozinho? A gente falou assim, olha, o André teve uma conversa tão franca com ele, foi tão legal, assim, ver meu marido se posicionando daquele jeito, porque ele falou assim, cara, você é meu amigo. Eu vou te dizer, assim, de verdade, eu não tô na minha melhor situação financeira para começar um processo. Com advogado, de imigração, eu não tô na minha melhor situação. Mas eu não vou encarar o futuro. Eu até me emociono falar isso. Eu, assim, ó, eu não vou encarar o futuro da minha família, a nossa residência aqui, para tentar uma coisa que eu não sei fazer, cara. Eu preciso contar com suporte. Então, assim, naquele momento eu vi e falei, puxa, o negócio é sério mesmo, sabe? Quando eu topei a ideia de vir para cá, foi para viver a experiência. A gente veio para ficar 6 meses, João. Não, a gente tem os 6 meses e vamos para ficar os 6 meses. A gente soube da possibilidade de uma extensão, a gente foi pelas possibilidades. E aí, nesse meio tempo, a gente conheceu o nosso atual contador, e aí ele falou, olha, André, você é um cara que tem habilidade, vai buscar, foi onde veio a indicação da Carmen, vai buscar um advogado especialista nisso. E aí, você só desculpa a gente estar prolongando isso, mas eu acho que isso é tão importante, não, claro. Sim, porque sim. vocês assim, são a referência pra gente, né, como a nossa experiência. Teve no meio do caminho, não são flores, sabe, assim, é importante, eu gostaria de deixar, assim, a minha experiência, assim, não são flores, foram vários momentos da gente falar assim, nossa, eu não tô acreditando que a gente tá passando por isso, sabe, sério isso? Tá acontecendo isso mesmo, né, a gente teve várias situações, e a gente foi tendo suporte, foi vendo que a coisa ia para frente, era seguro, então essas informações de ter uma pessoa, ter uma empresa, ter um escritório preparado para isso, fez toda a diferença. E aí, só para fechar, eu abri uma lacuna aqui, eu quero só fechar ela para passar de novo para o João. Esse amigo do André passou uma situação bem específica. Um dia, se ele estiver aqui, ele quiser compartilhar. Mas há umas semanas atrás ele entrou em contato com o André e falou assim, cara, você lembra um dia que eu te perguntei? Que ele veio para os Estados Unidos, ele tá aplicando e tudo, ele falou assim, você lembra que eu te falei
Falou assim: olha, eu vou te falar, me dá o telefone de novo daquela advogada, porque eu vou ter que buscar eles, porque a minha situação requer e eu quero me sentir seguro, mas por quê? Hoje a gente pode falar com segurança. Somos um case de É a sucesso, né? prova social incrível, foi como o João falou há pouco tempo, agora há pouco. Essa prova social que a gente tem hoje, as pessoas podem agora acreditar, confiar e falar: caramba, deu certo, né? Muita gente participou ali que fizeram diretores, proprietários de empresas que eu já trabalhei, meus gerentes em certas fases da minha vida profissional, participaram com cartas, né, de recomendação e viram quantos anos, né, alguns anos que levou para se concluir tudo, mas e agora, caramba, funciona mesmo, tem gente É que de não. verdade, né? João, muita gente nem sabia que existia o EB2, fala: "Caramba, mas espera aí, como é que você vai que visto é esse que você está aplicando? Como é que funciona?". A hora que eu explicava, a maioria pensa: "Não, isso não existe". Eu tenho certeza que muita gente achou que eu estava viajando, assim, que eu estava, sei lá. E depois foi muito bacana poder falar e agradecer, né, entrar em contato com eles e agradecer, falando do sucesso É. e de que tinha dado certo e que o visto aprovado e em pouco tempo o green card já estaria na mão, né, nas mãos. Hoje olhando assim, 5 anos, né? 5 anos é relativamente rápido, por mais que a gente passou 2 processos, né. Mas se eu pudesse pensar naquela época, olha, no máximo você vai levar 5 anos para conseguir, claro que a gente tem paciência. É que no meio do caminho a gente é muito imediatista, sabe, é muito Uhum. imediatista. Mas se tiver paciência, se tiver com um bom suporte, bem orientado, é uma grande possibilidade. E vou fazer mais um adendo, que não posso esquecer, que são coisas que a gente falou que não podia esquecer, e essa foi uma delas. A segurança, uma das primeiras seguranças que eu tive com a Carmen foi quando ela falou: olha, a gente não pode garantir. Se alguém garantir para você, você se assuste. Não existe garantia. Existe ser um caso forte. Existe uma grande possibilidade. A gente vai orientar, vai dar o nosso melhor. Mas isso aí foi onde a gente falou assim: opa, é sério o negócio. E é Uhum, importante uhum. isso. E eu gosto tanto do processo de vocês, o quanto mais a gente vai conversando aqui, mais eu tô vendo que era para acontecer esse podcast de vocês e a gente está aqui porque vocês não foram aquele caso que acontece de vez em quando, a gente está entrado num processo que é aprovado super rápido, essa pessoa vai para Aham. todos os amigos e aí todo mundo quer green Ah, card em 6 meses, É o, é verdade, entendeu? o Você verdade. verdade. Entendeu? Vocês não são esse caso e eu fico feliz por isso. Eu sei que foi um processo mais chato, mas Entendo, entendo. agora a gente está do outro lado, entendeu? A gente está do outro lado e dá para a É gente isso, refletir nisso. Por quê? é isso. Porque vocês são a perfeita prova que a minha mensagem sempre é, a nossa mensagem aqui na Arce, todos nós, da vida advogados, que trabalham nesse negócio, que a gente não está assim, é o nosso negócio, mas a gente no final do dia quer o objetivo da pessoa ganhar o green card. Esse é o foco, né? E a nossa maior mensagem é: imigrar para os Estados Unidos não é fácil. Não é fácil imigrar para qualquer lugar, ainda mais para os Estados Unidos, porque todo mundo quer vir para cá. E conforme Aham. as coisas vão acontecendo no mundo, do jeito que as coisas estão hoje, mais e mais pessoas querem ir para o lugar que está mais seguro, mais estabelecido, que é os Estados Unidos. Claro que tem outros países ao redor do mundo que também são ótimos lugares para você morar, mas querendo ou não, assim, os Estados Unidos, na minha opinião, continua sendo o melhor país para morar. Então, a minha mensagem sempre Também. é difícil, não é fácil. Tem casos que pode acontecer que o oficial aprova lá e foi fácil, legal, mas a maioria deles vai ser um processo difícil, vai ser um processo longo, pode ser negado uma vez, pode ser negado 2 vezes. Eu tenho cliente que foi negado 3 vezes, Ai, a 7 gente anos já viu isso. batalhando, A gente já viu entendeu? isso. Então, assim, Uhum. não é uma coisa fácil, mas é o que vocês falaram, que é super importante, é tentar, né, é ter a coragem de tentar, confiar em alguém que saiba o que está fazendo. Você pode fazer sozinho, o seu amigo fez sozinho. Tem pessoas que fazem sozinho e dá certo, não estou falando que não dá, qualquer um pode fazer. Só que é com qualquer outra coisa na vida, né. A pessoa que está fazendo aquela coisa todo dia, ele vai saber
como é que se fala em português, né? Dos cheat codes, dos tricks, das coisinhas ali que Uhum, talvez uma pessoa que uhum. está fazendo da primeira vez não está acostumado, ou não Não. viu o suficiente ainda. A gente está fazendo isso há tanto tempo já que todo tipo de resposta. Quando a gente recebe um RFI, por exemplo, eu leio em 2 minutos, eu sei exatamente ali os parágrafos que ele copiou de outro RFI, eu sei Aham. linguagem que é nova, eu sei quando o oficial escreveu uma coisa que ele escreveu, que ele não copiou de outro lugar. O Então, nosso veio assim, com nome, né? Não foi o nosso que veio com nome de outra pessoa? Foi o nosso ou do Marcelo? não Não duvido lembro, nada. Acontece Não, em não eu lembro. quase acho que todos. eu Eles, acho que foi o nosso, porque o nosso tinha 21 páginas. Foi um absurdo, assim. Eu lembro, Eu acho que eu foi o lembro. nosso que teve um parágrafo que. Não, mas espera aí, que pessoa é essa? eu não lembro, eu Aí não foi, lembro. foi o João. Eu lembro. Olha, se não foi o Foi, nosso, foi o do aí Marcelo. foi quando falaram do Ctrl C, Ctrl V, É, né? Que existe um. o João que falou assim, cara, é tão comum isso acontecer, de copiar e colar, Aham. e aí a gente foi se, assim, acalmando, depois de ver essas coisas absurdas que foram faladas, a gente foi acalmando. Eu acho que foi o nosso, sim. Eu vou conferir e depois eu te conto. Aham, aham, aham. É que, e assim, e o que eu tento falar para as pessoas também, você tem que se colocar no lugar do oficial. Os oficiais de imigração, eles não são advogados, eles tiveram um treinamento de 6 semanas, eles estão Nossa. com o manual deles ali, tem a checklistzinha deles ali, e pronto. Aham. Ano passado, eu posso errar o número aqui, mas vamos fazer um Aham. ballpark, mais ou menos. Eu acho que deram entrada em mais de 400.000 EB2, alguma coisa assim. Foi um número louco, tá? Uau. Imagina, um oficial de imigração. Você lembra do processo de vocês? Era um negócio desse Nossa, tamanho, né? era absurdo. Aham. Imagina todo dia o oficial tá lá na mesa dele, né? No Texas ou em Nebraska, onde for, e todo dia Uhum. tá chegando um novo lá. Toma, pum, pum, pum. Ele vai ter que sentar ali, ele acorda, vamos dizer aí que o oficial normal deve chegar no escritório, imaginou, às 9 e sair às 5, Uhum. né? Como eu te falei, eles não são advogados, é um trabalho que você pode aplicar online para virar no Uhum. oficial de imigração, né? Praticamente qualquer um pode aplicar, as qualificações são mínimas. Então, Nossa. não é um profissional muito avançado, qualificado naquele tópico de imigração. Pode ser qualquer pessoa. Muitas vezes são pessoas que eram do exército, são veterans, né? Que agora querem ter um trabalho Uhum. normal, voltaram do exército e querem ter um trabalho normal. Então, assim, imagina, ele tá ali no trabalhozinho dele, 9 to 5, né? Trabalho normal, Uhum. e só tá chegando só processo, bum, bum, bum. Ele vai sentar ali e vai ler 1000 Uhum. páginas? Uma Jamais. página por ele não vai. É estimado que um oficial, ele demora de 15 a 20 minutos a revisar uma aplicação de EB2. Ai, meu Imagina, Deus. Ainda pega a um gente engenheiro mecatrônico, o que ele vai entender do que ele tá vendo? que ele vai entender de engenharia mecatrônica? Nada. Então, assim, Nossa, é nesse momento que eu recomendo um advogado, porque ele vai sim. saber desses detalhezinhos, entendeu? Não é porque eu sou mais esperto do que ninguém, não, é porque eu estou fazendo isso todo dia. Você trabalha com engenharia todo dia, então eu não vou tentar montar uma máquina nova para estacionar um carro. Uhum. Talvez, se eu estudar por 10 anos, no 10º ano eu vou lá e faço. Só que não é o meu dia a dia, eu não estou fazendo isso, não é meu interesse, não é o que eu sou pago para fazer, então assim, não tem nada a ver com vo eu sou mais esperto de nada disso, é que eu estou fazendo isso todo dia, a gente está vendo as respostas do oficial, a gente está vendo qual profissão está sendo aprovada, qual está sendo negada, qual tipo de perfil, né, qual o perfil ideal que a gente está vendo mais a gente anota tudo, quantos processos a gente deu entrada, quais profissões. Eu tinha a minha lista pessoalzinha, né, Olha eu que legal. Uhum. tive 2021, eu tive 5 engenheiros, eu tive 3 atletas, eu tive 4 treinadores físicos, então eu sabia, ok, a gente vai focar mais nessa área, baseado também nas informações que a gente recebe da imigração, são poucas, mas a gente recebe, por exemplo, o interesse em profissionais nas áreas de tecnologia, de ciências, de matemática. Então, Hum, com essas coisinhas, interessante eu isso. estou ali todo dia lendo, é por isso que a gente recomenda, porque a gente quer ajudar, a gente melhora, o nosso nome melhora, Claro. não é só por causa disso, mas a gente melhora com casos sendo aprovados e vocês recebem o green card e muda a vida de vocês. Então, ajuda os 2. Então, é no interesse dos 2 ter um caso aprovado. Então, assim, nem sei porque eu comecei a falar essa parte, mas é Certo. mais ou menos Não, isso. Ah,
Não, é normal. Eu tenho só uma pergunta para aproveitar que você comentou aqui, João. Vou te fazer uma pergunta sobre isso. Você falou que recebem algum tipo de informação da imigração, como se fossem a recomendação de quais profissionais estão sendo, digamos, Requisitados? requisitados. É verdade que, porque eu vou falar isso porque isso é uma informação que pode ser importante para quem está se planejando no Brasil ou até em outros países para vir, Hum. para saber aonde, em que estado nos Estados Unidos eu vou. Existe isso? Existe. É verdade, João, que, por exemplo, existem certas profissões, especializações que são altamente requisitadas mais em um estado do que o outro, e se você for e tiver aquela experiência, ou especialização naquela área mais solicitada em um determinado estado, você aplicar e Tipo, indo para lá? dizendo que, por exemplo, é isso, o seu business plan é para desenvolver um certo negócio ali, ou você vai atender uma necessidade de uma área ou uma certa empresa naquela área, naquela região, isso ajuda no processo. É verdade isso, João? Como é que funciona? Aham, pode ajudar. Assim, não para imigração, não faz diferença de qual estado você estar aplicando. Então, assim, Uhum, não quer dizer que você aplicando da Flórida, em Miami, vai ter mais chances de aprovação. Não é isso. uhum, O que você está se referindo, onde você está certo, é que se você vai para uma área aonde tem um leque grande de engenheiros e uhum. você poder mostrar que o seu trabalho naquela área vai trazer benefícios na engenharia para aquela área, aí sim, aí funciona, entendeu? É assim que a gente formata esse argumento. Não é porque você está em Miami, enviando o seu processo de Miami, que tem mais chance de ser aprovado. É porque em Miami tem um número muito baixo de engenheiros, não tem projeto suficiente, precisamos de engenheiros em Miami. Estou dando um exemplo. Precisamos de Uhum, engenheiros em uhum. Miami e você indo lá, trabalhando naquela área, aí sim aumenta a sua chance de aprovação. Uma coisa importante, a gente está falando mais de EB2, né? Uma coisa Aham. importante no EB2 é a pessoa reconhecer, e muitas vezes a gente tem que até educar o oficial, relembrar o oficial disso. É National Interest Waiver, né, de importância nacional, mas não Uhum. quer dizer que você precisa ter um impacto no país inteiro. Se o seu trabalho tiver um impacto no país inteiro, ótimo, melhor ainda, é o processo ideal, né. Mas você tendo um impacto em uma região já é o suficiente. O Já oficial está sabe que não agregando, é né? você já está agregando, você está trazendo benefícios e quem sabe seu trabalho agregando naquela área, melhorando aquela área, o que pode se tornar no futuro em outras áreas, em outros estados, né. Ninguém nunca sabe o que pode Sim. acontecer. Por isso que temos o business plan, por isso que Uhum. incluímos cartas de professores na área, né, expert letters que a gente chama, né. Uhum. Cartas Uhum. de pessoas qualificadas na área que não conhecem você, estão escrevendo uma opinião objetiva, baseado no seu plano de trabalho para os Estados Unidos. Então, a gente tenta adicionar isso tudo, respondendo a sua pergunta, sim, a gente gosta de mostrar que naquela área, você vai trazer benefícios para aquela área que tem uma deficiência. Isso sim Isso. pode ajudar uma aprovação no EB2. Não, nunca tinha ouvido isso. Eu ouvi isso, que isso é muito interessante, porque o que acontece, João? Bom, você sabe, você já está aqui bastante tempo, né? Os brasileiros, normalmente o brasileiro de uma área, vive numa região do Brasil, uma área mais quente, normalmente ele vai procurar vir para o sul dos Estados Unidos. Quem é do frio, tá tudo bem. Quem é do sul do Brasil, tá tudo bem ficar do centro ou norte dos Estados Unidos. Mas eu penso que é importante você ser objetivo, porque às vezes a pessoa é muito especializada em algo que o estado que ela pensa em morar e viver com a família não bate com a profissão dele e a necessidade da região, De da área. novo, foi o que a gente passou na Flórida. Nós viemos para a Flórida, não tínhamos Então, conhecidos. você vê que é verdade. Você vai falar da questão da engenharia, É, da minha área de engenharia, é. né? Da parte de automobilística, né? Todo mundo falava, vai para Uhum. Michigan. E É, a gente na Flórida. não, então, a Flórida é forte de engenharia Civil. civil, vai, digamos assim, e Aham. mecânica para alguns determinados equipamentos, né? A minha experiência sempre foi, a maior parte da minha experiência foi parte veicular,
todo tipo de veículo especial também, e motores. Então, e na Flórida não tem empresa nenhuma nessa área. Começa a Carolinas, né, que tem BMW, para cima. Hum. E muito concentrado Hoje a mais para o gente está norte. nas Carolinas, né? Bom, tem agora com a Tesla também tem Texas e tem outras regiões, Aham. Califórnia e tal. Mas tá Talvez em concentrado Miami lá no para cima. futuro. Então, olha lá. Então, assim, isso também é uma coisa muito importante para o pessoal que está ali se instruindo, entender como é que funciona isso. Faz parte, né, João? Porque você falou muito bem. Eu estava comentando sobre as pessoas, os meus contatos, as pessoas que eu conheço que não têm a mínima ideia das outras opções que existem de vir para cá legalmente, exceto a questão de um sponsor, de uma empresa que traga. E você tocou no assunto, peraí, tem gente que pode se instruir agora, se planejar, construir uma história que vai estar, digamos, formatada, né, para a cultura e necessidade americana para quando eles resolverem migrar. Tudo é um Isso é muito planejamento, bacana, né? isso é muito massa. E, o João, saindo um pouquinho desse assunto, mas eu vou pegar o gancho, tá? Sim. O pessoal pode aplicar do Brasil, né? Ah, Como é Sim, sim. essa procura? O que é importante eles muita saberem? importância a diferença de aplicar do Brasil e aplicar O que daqui. é diferente? A diferença é que você aplicando aqui nos Estados Unidos, você recebe a permissão, ou receber, eu vou explicar o porquê, não quero confundir ninguém, vai ser um pouco técnico, mas Tá eu bom. vou tentar explicar da melhor maneira possível. Você aplicando nos Estados Unidos, a razão, na verdade, que o Web2 ficou super famoso alguns anos atrás, porque antigamente você chegava aqui com visto de turista, de estudante, etc., dava entrada no EB2 e no tempo que você está esperando, então nos primeiros 3 meses era, na verdade, quando eu comecei a imigração, em 3 meses mais ou menos você recebia uma permissão de trabalho e de viagem. Com essa permissão Uhum. de trabalho, você já pode começar a trabalhar, Eu qualquer lembro igual disso. qualquer outro Uhum. americano. A nossa E chegou então com você já pode 45 dias. então, estava chegando bem rápido, Tava. 2017, 18, 19. 2020 começou a ficar um pouco mais devagar e hoje em dia está bem mais lento esse procedimento. Mas com a permissão de trabalho, você já poderia começar a trabalhar aqui, mesmo antes do processo ser aprovado. Então, pô, isso ajudava muita gente, porque abria muitas portas aqui. Então, essa é uma grande diferença de aplicar fora Dos do Estados país Unidos. e dentro do Uhum. país. Exatamente. Só que agora, nesse momento, não está podendo ser feito isso por causa da Visa Bulletin, que é uma coisa que eu também posso explicar com mais detalhes depois, mas a Visa Bulletin é do Department of State, né? Aonde eles têm lá as datas de quem pode aplicar para qual visto de green card, quando pode ser aplicado. Nesse momento, não podemos, dar entrada junto no visto Uhum. EB2 e nas permissões ao mesmo tempo. Eu posso ter um podcast inteiro falando sobre Visa Bulletin, mas eu não quero confundir muito as pessoas que estão escutando hoje, mas nesse momento o que precisa saber é que hoje, do jeito que está a Visa Bulletin, eh, para fazer um EB2, não pode chegar aqui e fazer o pedido do green card junto com o I-140, que é o visto do EB2, né, são formulários diferentes. Nesse momento só pode dar entrada no I-140. Então, essa é a maior diferença. A gente recomenda, quando possível, comece esse processo do Brasil. Não precisa vir para cá fazer esse processo. Do Brasil é o Uhum. mesmo processo, ele sendo aprovado, você vai ganhar o mesmo tipo de green card, né, as evidências são as mesmas, tem que enviar a mesma documentação. A diferença é que no Brasil, depois que o processo é aprovado, você faz a entrevista lá, no consulado, americano no Brasil, entendeu? E você já chega aqui, em 45 dias já vai receber o seu green card no correio. Eh, uma das outras razões que eu recomendo em fazer no Brasil, se possível, é que caso o processo seja negado, por exemplo, a gente pode dar entrada de novo igual a gente fez com vocês aqui. Mas se naquele momento que o processo é negado e a Visa Bulletin está fechada,
onde com vocês não teve esse problema, a Visa Bulletin estava aberta, o processo foi negado, a gente deu entrada em todos os documentos de novo. Nesse momento, a Visa Bulletin está fechada para a EB2, então se o processo é negado, fica um pouco mais difícil quando a gente faz o refile, entendeu? É um pouco mais de dor de cabeça, e que eu também posso entrar em detalhes sobre isso, podemos fazer um podcast inteiro sobre isso. A gente vai fazer, Fazendo né? do Muito Brasil, importante. sim, seria. Quanto mais as pessoas sabem, fico mais feliz. Uhum. Eu gosto de explicar todos os pontos, porque imigração é um jogo, né? Quando que a gente dá entrada, qual o visto da entrada, qual a melhor maneira de fazer. Então, assim, e tá mudando toda hora. Outra coisa que eu posso explicar também mais para frente, porque muda tanto e tão rápido a imigração. Mas fazendo do Brasil, caso esteja uma resposta negativa, você está no Brasil, você não está fora de status, você não perdeu o status, nada aconteceu. A gente pode dar entrada de novo, pode melhorar o processo. Então, assim, deixa a pessoa um pouco mais confortável e também te dá tempo de você ir preparando tudo para fazer a mudança para os Estados Unidos. Se vir planejado é muito melhor, né? Porque senão a gente vai tendo que Exatamente. resolver tudo muito rápido. Nossa, os primeiros meses é muito difícil. João, É bom, né? É difícil, mas é bom. no caso da aplicação pelo Brasil, então, enquanto ele está nesse processo de aplicação, se a pessoa quiser vir para os Estados Unidos, vem com o visto de turista nesse momento, sem Sim, problemas. sem problema. Pode continuar entrando, saindo do país, com visto de turista, visto de estudante, o que tiver, na verdade, né? Porque fazendo o visto do Brasil, qualquer visto, EB1, EB2, EB3, são formulários diferentes, né? O primeiro formulário que precisa ser aprovado, eu gosto de dar, o exemplo que eu dou é de um ticket. Para você ganhar um green card, você precisa ter um ticket, né? E esse seu ticket é o formulário I-140 para vistos EB1, EB2, EB3. Você precisa ter o I-140 aprovado para ter o direito de aplicar para um 485. Então, com o 485 é o visto do Green Card, que você fala para os Estados Unidos, eu quero ir morar aí agora. O I-140, a gente pode dar entrada nele, ele pode ser aprovado, você não precisa ir para os Estados Unidos imediatamente. Você pode Sim. esperar aí 6 meses, 8 meses, resolver tudo que precisa resolver no Brasil e depois ir, entendeu? Então, você dando entrada do Brasil, você só está dando entrada no formulário I-140. Então, isso abre a possibilidade de você continuar viajando, continuar vindo aos Estados Unidos só para visitar e não precisar se mudar imediatamente. Entendi. E tem a questão também que é importante informar que, por exemplo, se um aplicante do visto de um EB2, por exemplo, fazendo pelo Brasil, ele tem o I-140 aprovado, aí ele quis aí aproveitar, ele já tem esse ticket para fazer a aplicação do Green Card, ele recebendo o Green Card, ele tem que respeitar como que funciona a regra de quem é um Green Card holder, né? Porque aí ele tem tempo que ele tem que permanecer aqui, o tempo máximo que ele pode estar fora dos Estados Unidos para fazer sentido ele ser um residente permanente. Como funciona isso, João? Exato. Então, a ideia com o Green Card é para você vir morar nos Estados Unidos, né? Mas a gente entende que pessoas têm negócios no Brasil, negócios na Europa, então não pode ficar o tempo inteiro nos Estados Unidos. O que você precisa fazer é de 6 em 6 meses pisar aqui dentro e ficar aqui pelo menos uma semana. A gente recomenda uma semana, pode ser alguns dias, uma semana tá ok. De 6 em 6 meses, não deixar passar isso, porque você corre o risco de perder o green card. Não é garantido que você vai perder, mas, assim, a chance é alta, tá? O de oficial parar e falar que você vai morar aqui ou não vai? Você Então, mas faz recebeu o green sentido, né? card, faz todo sentido. Ó, Você está pedindo uma residência permanente, né? Você está pedindo, quero ir morar nos Estados Unidos. Aí não faz sentido você sair e ficar fora. Eles vão falar, ok, então tchau, fica lá e a gente pega o seu green card de volta. Entendeu? Então você pode perder o seu green card, sim, e é isso, você não pode passar de 6 meses. e depois que recebe o Green Card, quanto tempo para cidadania? É Se possível? for através de sim, claro, 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 com certeza, e é o que a gente sempre recomenda, entendeu? Depois de por vistos de EB, né, de Employment Based.
EB1, EB2, EB3, etc. 5 anos. Depois que você tem o green card válido, né, por 5 anos, você já pode receber a sua Aplicar. cidadania ou fazer a aplicação. Na verdade, 6 meses antes de bater os 5 anos, você já pode começar a aplicação para a cidadania. Ah, ok, então são 5. Que existia uma dúvida entre 3 e 5 anos, né? É. Então são 5, tá certo 3 que é são para 5. casamento, visto de casamento. Ah, tá. Então por isso. Eu já estava tão feliz, João. Estávamos contando com 3, né? Contando já. Já foi 1, só Já falta foi 2. 1 ano e pouquinho, é. Vai chegar, vai chegar. Passa rápido, hoje em dia tá voando. Outra coisa importante, João, não sei se você consegue, se você tem essa informação, uma dúvida nossa, né? Uma vez quando nós temos o green card, nós podemos, a gente não beneficia os pais, né? A gente não beneficia com green card, a gente beneficia uma vez cidadãos, aí sim a gente beneficia? Como é que funciona? Vocês, depois que vocês são cidadãos, podem trazer os pais. Aham. Podem aplicar para os seus pais. E filhos menor de 21. Sim, sim. Mas filhos com green card, se você já tem o green card, já podem aplicar para os filhos Uhum. menor de 21. Você sabe que a gente teve essa experiência também? Acho que vou deixar isso registrado, é legal. Qual delas? O André tem 2 filhos do primeiro casamento. O Lucas, na época, tinha menos de 21. Uhum. E a Vitória tinha 14, 15 anos. Eu nem faço a conta A direito. Vitória tinha 17. Não, faz a conta. 5 anos a menos. Bom, resumindo, nós tivemos que fazer toda uma força-tarefa para primeiro vir o Lucas, estar morando aqui conosco, porque nós aplicamos daqui. E Aham. foi moroso isso, porque ele voltou para o Brasil e veio a pandemia. Ele ficou lá. Quando ele voltou, 2 anos depois, Aham. o cartão dele estava vencido. O combo card dele estava vencido para ele entrar. Nós não sabíamos se tinha invalidado o turista ou não, porque a gente já tinha visto outras pessoas tendo problema com isso. Nesse ponto, assim, também foi muito legal a nossa experiência, porque tudo que a gente precisava nos e-mails que a gente encaminhava para vocês, a gente tinha 2 pessoas para contato, a Arce foi uma delas, a Carmen foi uma delas, e a gente sempre teve essas respostas com segurança para a gente poder, até uma orientação, ela orientou assim, ó, Uhum. não vem para cá, vai para tal estado, entra por lá, né, e vamos, fiquem em alerta, a gente também está em alerta aqui, então a gente passou por isso, e num segundo momento também que a gente precisou de vocês, nossa, aconteceu tanta coisa com o nosso processo, que eu acho que dá mais um podcast aqui. Foi quando os nossos cartões, o cartão do Lucas, o filho mais velho do André, chegou primeiro, o green card. Chegou primeiro para ele. A gente falou assim, nossa, que estranho. Mas tudo bem, chega separado. O nosso chegou no escritório de vocês, no escritório antigo. Natal, né? Uhum. Foi entre Natal e Ano Novo. Foi bem na mudança. O cartão, os cartões, né, os 3, voltaram para a imigração. A gente levou 3 meses depois. Nossa, demorou 3 meses, porque ficou nessa. Aí o Boa entrou em contato com o Até pessoal. o Boa achar. O Boa falou assim: fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Nossa, o escritório fechado, porque já tinha mudado o endereço. Então ele falou assim: eu tô mandando o pessoal ir lá. Olha, tem uma pessoa que tá indo lá para ver, falar com a recepcionista se receberam, porque a gente tá recebendo correspondência lá. Não é possível que o de vocês voltou. E aí foi. A gente super chateado, porque a vontade de ter aquele cartão na mão é tão grande, João. Aham. Por mais que tenha o I-140 aprovado, a gente sabia, o do Lucas já tinha chego, mas a gente queria tanto ver o nosso, que ele fez uma força-tarefa, a gente agradece ele também aqui, deixa registrado o nosso agradecimento, porque ele foi muito, e a comunicação dele muito Não, rápida, ligando pra gente, olha, foi lá, não foi? E aí, desenrolar de tudo isso, esse né? atendimento do Bo foi Foi. incrível, foi muito massa. Ele ficou, ele ligava direto no nosso celular, deixou o celular dele aberto pra gente entrar em contato a qualquer momento sobre qualquer Ele coisa dava os nesse, feedbacks, né? Isso foi tão dava os importante. feedbacks. A gente Verdade, reconhece foi isso, massa. sabe? A gente reconhece esse. Cara, eu sei que isso é profissionalismo, mas assim, ó, a gente se sentia tão acolhido nesse momento que foi assim, uma forma até de acolher a gente, sabe? Olha, eu sei o quanto é importante e eu tô tentando fazer o nosso melhor. Não é muito fácil, porque final de ano, escritório saindo, tudo, mas
Mas foi tenso, foi tenso. A gente foi receber só em março depois, né? É. Não, mas foi maravilhoso. João, Quando. vamos lá. Sobre o que você dá mais uma dica para o pessoal aqui sobre Antes da imigração. gente encerrar, né? A gente já está quase encerrando. Vamos falar mais um pouquinho, tem Aham. mais alguns assuntos. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se você puder falar, conta um pouquinho a sua experiência como imigrante, jovem, né? Você era uma criança quando você veio, né, com a sua família. Você pode contar Aham. um pouquinho dessa experiência para conectar, né, com as pessoas que têm famílias, que têm filhos na idade da pré-adolescência, digamos, como você estava quando vocês vieram. Conta um pouquinho para a gente essa sua história como imigrante, sua Ok. família. Isso vai ser muito massa, importante. Agora vamos entrar um pouquinho nessa parte aí, humanizar aí o profissional. Não, claro, claro, prazer. Na verdade, a nossa história é até um pouquinho engraçada que a gente veio em 2001 e as nossas passagens estavam compradas para o dia do atentado. E Uau! e eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, né. Eu lembro que meus pais, assim, eu acho que minha mãe tinha ido naquela época tinha que pegar a passagem no aeroporto ainda, ou no da Travel Agent, nem lembro direito, mas, eu lembro de chegando em casa falando: Galera, cancelaram os voos porque teve um atentado". Eu acho que foi 3 semanas depois ou 1 mês depois, a gente veio, meus pais, eu, meus 2 irmãos, naquela época eu tinha 10, meu irmão Daniel tinha 8 e o pequenininho tinha 3. E meu Uau! pai e minha mãe. E eu lembro que meus pais falaram, assim, não lembro muito do avião, mas não tinha quase ninguém, óbvio. Tipo, eu lembro meu pai falando assim, a galera olhava pra meu pai assim, tipo: "Vocês são malucos Vocês indo é pra doido. lá com 3 crianças". Aham, E a gente veio e, cara, a gente demorou 10 anos para receber o nosso green card. Foi um processo longo. Por isso também que eu falo, tem uma razão para tudo, né. Até Mas teu com pai isso, veio hoje em dia transferido? Teu pai veio transferido? não, Não? a gente veio com visto de turista, aí Ah, depois mudou meu pai é pastor, minha mãe também. A gente aham. primeiro fez um visto de religioso através da religioso. acho que foi pela igreja primeiro, depois mudou para um H1B, para minha mãe, que ela era professora de inglês Hum. também. Aí a gente fez um H1B, e depois meu pai começou a trabalhar numa construtora aqui, e eles fizeram um Labor Certification. Mas o Aham. processo, assim, a gente mudou algumas vezes, né, de Uau. visto de um para o outro, e foi mais ou menos isso daí, foi 10 anos, então foi uma batalha longa, a gente ficou sem ir ao Brasil, nesse tempo todo praticamente, né, então assim, meus avós eles vieram algumas vezes pra Que cá, só que bom. amigos que a gente era pequenininho, então assim, os amigos eram, de infância, né, a Mais gente os não parentes, né, cresceu os familiares. mais os familiares, é. Muitos não podiam vir, então a gente ficou sem ver por muito tempo, mas aí a gente foi para o Brasil em 2011, foi quando a gente recebeu o green card, a gente nem acreditava, cara, a gente fala: "Uau!", a gente olhava para o cartãozinho assim, e várias vezes a gente: "Pô pai, vamos embora para o Brasil, fazer o quê aqui? Esquece Estados Unidos, a gente tem nossa família Jura? lá". Eu falei várias vezes, falei: Coitado do "Pai, seu pô". pai. Meu pai e minha mãe falam: "Não, a gente veio, a gente vai, esse foi o nosso objetivo e a gente vai batalhar até o final". E eles batalharam, cara, assim, Que hoje em legal. dia você vai crescendo, né, você vai crescendo e vai entendendo um pouco mais sobre a vida e Uhum. agradecendo. Agora A toda vez que eu vejo meus oportunidade. pais, pô, assim, não tem nem o que falar. As portas que eles abriram pra gente, ele mudou, assim, Com o rumo da certeza. nossa família, né, pra sempre, que agora os meus filhos, os filhos dos meus irmãos vão ser americanos e vão, É. se Deus quiser, ter uma vida muito melhor do que a nossa aqui, né, e a gente teve uma vida ótima, não tenho uma coisa para reclamar. E é isso, a gente cresceu aqui, fez
estudamos aqui, jogamos bola, a gente era fanático no futebol, ainda somos fanáticos e E é o jogamos bola futebol, a o nosso nossa vida. futebol do Brasil? Nosso É? futebol do Brasil, nosso futebol do Brasil. Pô, esses moleques são da onde? Aham, Brasileiro. aham, É aham. diferente, né? É diferente. Sim, 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 Aí a sim, sim. gente, com futebol também, através do futebol, a gente fez um monte de amigo. Graças a Deus, a comunidade brasileira é bem grande aqui na Flórida. Já era naquela Aham, época, ainda mais hoje. aham, Então, assim, a gente tinha um grupo de amigos muito grande, brasileiros, hispanos, americanos, e juntou todo mundo no condomínio. A gente foi crescendo assim, fizemos a faculdade, fizemos todos aqui. E hoje, engraçado, né, como é que o meu plano nunca foi ser advogado, nunca pensei em ser advogado, sempre foi ser jogador de futebol. Era o meu aham. único sonho. E claro que isso não aconteceu, aí você tem que fazer alguma coisa, né. Aí eu falei: vamos estudar que o estudo pelo menos é garantido". E meio que caí, assim, na faculdade fazendo direito, um amigo me chamou para estudar para a prova, eu falei: "Ah", Aham, estava querendo depois do bacharelado eu queria fazer um mestrado, eu falei: "Ah, vamos tentar esse negócio aí, ver como é que é". Fiz a prova, peguei uma nota ok, apliquei para a faculdade, entrei e falei: "Ah, acho que estou indo para a faculdade de direito". E comecei, estamos aí. Imigração também nunca pensei em ser advogado de imigração, nunca foi um sonho meu de ser advogado, mas hoje em dia eu estou vendo a gratificação de poder ajudar, famílias igual a minha. É engraçado, né, como é que as coisas vão acontecendo na vida. Então, você vai vendo que vai tudo juntando na hora certa, né. Até a gente hoje com podcast, nunca que eu imaginei quando a Carmen me entregou o seu processo, que eu pensei que a gente ia estar aqui 3 anos agora, foi 2021, né, 2021. 21. Então, esse tempo todo a gente está aqui falando sobre imigração e começando essa jornada nova aí, então é isso. Cara, que incrível, você tocou num assunto muito massa, né, realmente a gente nunca imaginava isso, e essas histórias as histórias se encontrando, né, e e hoje você atuando com isso, ajudando, se vendo, né, você vai imagina teu pai, né, o processo que quando teu pai passou, e agora você ajudando a gente, isso é incrível, cara. Eu acho eu É acho super legal, é eu acho super legal. super legal. E O que eu me mais fala uma coisa. gostava. Aham, aham. Pode falar, pode falar. Não, você fala, o que eu mais gostava de fazer é que hoje em dia eu não estou fazendo tanto processo, né, não estou ali muito com a mão na massa, eu estou mais supervisionando, fazendo consulta, fazendo Uhum. podcast, indo para evento, eu estou fazendo mais a parte da educação e ajudando o escritório a melhorar como um todo, né, então não estou fazendo ali muitos processos. Mas quando eu fazia, assim, no dia a dia, a gente recebia as fotos, né, de Aham, passaporte dos aham, clientes. Aí sempre quando tinha uma família, eu parava ali, eu olhava as fotos, eu falava: "Uau!", tipo, não tenho a menor ideia o que pode acontecer com essa família, né, tipo assim, esse processo sendo aprovado, pode ser, eu olhava para as crianças, eu falava: "Pô, pode ser um João ou pode ser um Daniel, filho dos meus irmãos", aham, nunca se sabe, né, assim, o que. E, pô, vira e mexe a gente recebia mensagens, eu tive uma mensagem de um cliente que ele escreveu foi aprovado, ele escreveu um e-mail super legal, até chorei, e falando: "João, aham. vocês não sabem, muitas vezes vocês não sabem o impacto do trabalho de vocês". E é isso, a gente não sabe, aquela criança que veio com os pais, não sabe de nada, tá num país novo, aprendendo uma língua nova, mas não, assim, a gente não sabe o que aquela criança vai se tornar, né, e sem o green card, não tem a possibilidade de estudar e de crescer e de trabalhar. Então, assim, é um impacto que a gente está aqui no nosso dia a dia preocupado, né, em responder um RFI, e que o processo, mas tem um plano tão grande lá na frente que a gente não está vendo ainda, né, a gente só está Não, vendo ali. Então é muito legal. não, e isso é a prova de que, no final das contas, estamos todos ligados mesmo, e Uhum. quando a gente tem que se as vidas têm que se encontrar novamente, vai acontecer de N maneiras, né, e isso é incrível. João, você comentou aqui que você gosta muito de assistir podcasts de diversos tópicos, como política, esportes, tecnologias novas, especialmente podcasts sobre alimentação, exercícios e outros modos de cuidar da saúde.
Conta Aham, pra gente um pouquinho esse lado seu, cara. A gente achou muito massa, porque você colocou aqui, eh eh, assuntos que são muito parecidos com os assuntos que eu e a Gabi gostamos, né. aham, Você vê, você aham, coloca assim, questão de, alimentação, cuidar de saúde, né, novas tecnologias. Isso foi muito massa que coincidiu, assim, bastante com um pouco do nosso estilo aqui. Conta aham. pra gente um pouquinho. Cara, assim, eu sou absolutamente apaixonado com podcast, eu praticamente não assisto televisão. Quando eu Eu estava, também. assim, crescendo sei lá, dos 13 anos de idade até os 20 anos, era só futebol. Eu só assistia futebol, estava na Globo.com todo dia lendo notícia de Flamengo, era o meu dia Aham. a dia, só fazia isso. E é impressionante, hoje em dia eu paro, eu falo: "Cara, eu tô completamente por fora", nem sabia Brasil jogou ontem contra a Venezuela, não tinha a menor ideia, tive uma Aham. consulta hoje, um venezuelano me zoando que Brasil perdeu ontem, eu falei: "Cara, nem sa nem sabia que tinha jogo". Então assim, podcast virou a minha vida fora do trabalho. É, Eu absolutamente adoro, porque é uma conversa longa, não é uma coisa de 5 a 10 isso, a 20 minutos planejada. É uma conversa. isso, Você isso. vai conhecer aquela pessoa, talvez não tão profundo igual você queria, mas você vai ter uma ideia sobre aquela pessoa, uma ideia legal, né. E é Aham. uma conversa onde a pessoa pode se explicar muito. Por exemplo, hoje, eu estava vendo uma conversa do Vivek Ramaswamy, nem sei falar, o que estava se candidato a presidente, um indiano, super novo, 38 anos de idade. Ele estava num podcast de um comediante, comediante que fala? Comedian, em Aham. português? Comediante, sim. Comediante. Falando sobre as ideias dele de política e os planos dele para os Estados Unidos. Então, eu sentei, eu falei: "Pô, que cara nota 10 explicando as ideias e entrando mais profundo em cada ideia, o porquê que ele pensa, o porquê que ele decidiu a se candidatar". Então, assim, eu gosto de podcast por causa disso. E o meu objetivo na vida é me melhorar em todas as áreas da minha vida, porque é tudo Isso, conectado. A isso. nossa alimentação, o nosso exercício, o nosso espiritual, o nosso profissional, são todos conectados. Quanto mais você melhora no seu físico, na sua alimentação, vai te ajudar no trabalho. Quanto mais você está ciente da seu propósito na vida, o que você está aqui para fazer, vai beneficiar o seu trabalho, vai beneficiar a sua alimentação. Então, assim, tá tudo conectado. Então, eu gosto de aprender sobre tudo. E a melhor maneira hoje em dia de aprender é através de um podcast. Por exemplo, as pessoas vão, espero eu, que pelo menos alguém aprendeu alguma coisa nova sobre um EB2. Sim. Então, isso no passado você teria que pagar, fazer a faculdade, ou comprar um livro, ou fazer alguma coisa assim. Hoje em dia, na área de saúde, eu gosto muito. Eu sou muito fã de um professor de Stanford. Ele é um Aham. neurologist, né? Ele estuda o cérebro, chamado Andrew Huberman, super famoso aqui. Pô, ele é um professor de faculdade de Stanford. Eu nunca entraria numa faculdade igual a Stanford, mas hoje em dia eu ligo a minha televisão, entro no canal dele no YouTube e tem lá horas e horas falando sobre alimentação, álcool, eh, acordando. Primeira coisa, o que que você deveria fazer quando você acorda? Get some sunlight in your eyes, ele fala, né. Vai ver o sol, porque isso Aham, mas não sei aham. a explicação técnica, mas assim, a ideia é que eu estou aprendendo a cada dia sobre diversas coisas que vai melhorar a minha vida através de podcast de graça. Então, é uma longa, porque eu gosto de podcast, mas, eu sou fascinado com podcast, adoro, adoro. Eu também, eu também. Eu e a Gabi, a gente também assiste bastante. A gente leva no dia a dia 1h15 para chegar na loja, né, e no nosso trabalho. E, cara, quase todos os dias. A gente vai 1h e pouquinho, volta 1h e pouquinho, sempre assistindo um assunto em Não, podcast. É é maravilhoso, isso, cara, é isso é uma ótimo. ferramenta incri a internet já é uma ferramenta incrível, né, com o bom uso da internet. E os podcasts, eles vieram para dar, assim, uma para tirar digamos, tirar o véu, né. Você, como você falou, a gente consegue conhecer um Exatamente.
um pouquinho mais a pessoa, porque é um bate-papo, não é uma entrevista, né, é um É um bate-papo, bate-papo. você fazendo perguntas, mas assim, no sentido de um bate-papo, né, não de uma entrevista. Então é Aham. compartilhar, né. Eu Trocar gosto ideia. sempre trocar ideia, claro. Eu estou fazendo, por exemplo, a gente está gravando podcast com alguns engenheiros no Brasil, né. Esse aqui é o primeiro que a gente está gravando com um convidado à distância, mas nos Estados Unidos. Então, Aham, aham. a gente já gravou alguns com alguns engenheiros no Brasil, e eu consigo, eh, eu consigo, dependendo do assunto que a gente está tratando, ele falando lá de uma realidade no Brasil, como está hoje, sobre um determinado tema, e aí eu eu traço um paralelo daquele assunto, como funciona aqui, né, no que eu já conheço, né, no pouco que eu já conheço. Então, eu trago esse paralelo aqui. E aí eu fico imaginando o quão enriquecedor isso é, quem está assistindo e falando: "Caramba, olha que massa, olha, então nos Estados Unidos funciona desse jeito? Então é assim? A realidade que a gente tem aqui e a realidade que está nos Estados Unidos hoje, a cultura". Eu falo muito sobre essa questão de que a cultura americana é de ter muitos especialistas, né. E o brasileiro, ele tem uma característica, eu sei que você veio para cá pequeno, João, mas você tem contato, né, ainda lá, vai todo ano para lá. O brasileiro, ele é o famoso faz tudo, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Ele é o Aham. cara que por isso que ele se desponta quando ele vai, se candidatar a certas vagas no mundo todo aí, né. Ele se desponta, por quê? Porque ele tem experiência em muitas coisas. O americano, ele é mais especializado, então eu aproveito essa parte para tentar, mostrar essa realidade aqui, que as pessoas não tem muita gente, a maioria das pessoas não tem a menor noção, e traçando esse paralelo e tentando ajudar com informação, como foi o assunto no começo do podcast, né. Aham. Então, isso é incrível, a sua essa sua experiência de ser imigrante também, ter vindo pequeno, e mostrar que, ah, essa questão da língua, né, você tá há tanto tempo aqui, já são o quê? 20 anos aqui, né, João? Um pouquinho mais de 20 É, anos. eu cheguei em 2001. 2001, a gente olha, É, 23 anos. E tem essa 23 questão anos. de faltar, esquecer palavras. Eu tô aqui 6, já esqueci muita coisa em português. Eu ia até pedir desculpa para a audiência aí, eu tenho certeza que eu errei várias palavras e eu tenho que traduzir tudo na minha mente, mas assim, meu objetivo é só entende o que eu tô falando. Pode não ser a palavra ideal ou correta para aquela frase, mas assim, tô tentando aqui, desculpa, um dia a gente precisa fazer em Não, não. inglês também. Não, foi pouquinho. Você não, em português, né, o inglês, seu inglês é é perfeito americano, né, o seu sotaque. Então, eh, tranquilo, não tem que pedir desculpa de nada não. Isso entende, isso é uma realidade que é muito importante para os brasileiros que vêm com filhos pequenos ou têm um filho pequeno aqui. Eu posso falar, né, meu filho nasceu aqui, o Nicola, o meu terceiro filho. Então, e a gente conversando com famílias, né, com Aham, outras famílias que têm filhos pequenos, e essa preocupação: "Não, meu filho é americano, vai viver aqui, mas eu não quero que ele perca a língua nativa da família, para poder estar conversando com a família", aham, né. É aham. importante isso, conversando com os Super importante. avós, com os tios, né, por exemplo, e primos, né, que ainda estão no Brasil, que só falam o português, por exemplo. E hoje eu estou vivendo essa mesma realidade com o Nicola. É muito bacana que a gente conversa com ele, a gente fala nas 3 línguas com ele, a gente fala o espanhol também, a gente fala o português, Ah, fala o legal. inglês. E ele só que ele sempre responde em inglês. Ele entende, né, ele está começando a falar agora, né, mas ele entende tudo, e ele entende nas 3 línguas. Só que ele só responde em inglês. Então, a gente entendeu que isso pode ser uma confusãozinha na cabeça dele, porque imagina, cada palavra ter 3 formas de se falar a mesma palavra.
né, ele está no Aham. começo dessa questão de começar a falar, então eu falei para a Gabi, há pouco tempo aqui, falei assim para ela, falei assim: "Eu acho que a gente tem que desencanar de esperar que ele vai sair falando as 3 línguas ao mesmo tempo, vamos deixar ele se sentir confortável no inglês, ele já está entendendo nas outras línguas, já está bom demais, ele vai falar só o inglês por enquanto, a hora que ele estiver confortável com o inglês, vai ser fácil para ele começar a falar no português e no espanhol, né, e quando eu estiver falando com a família, a gente vai ajudando até ele pegar a prática, deixa ele crescer um pouquinho mais, né. E Aham. você talvez bom, você com 10 anos, você você passou algum tipo de dificuldade dessa, João, com a família? Como é que era quando você ficou imerso na cultura americana, né, estudando Aham. inglês? Como que funcionou um pouquinho isso? Você pode contar um pouquinho isso? Sim, claro, claro. Assim, André, graças a Deus, nos 2 aspectos. No inglês, a gente aprendeu bem rápido, 6 meses a gente já estava conseguindo pelo menos conversar. Tinha um pouco do Uhum, sotaque, não claro, não tinha todas as palavras, mas a gente já conseguia se virar na escola, né. Mas ao mesmo tempo, em casa, meus pais era só em português, e na nossa comunidade tinha muito brasileiro. Então uhum, a gente estava toda hora, escola em inglês, isso na elementary school e na middle school. uhum, Mas já no uhum. finalzinho da middle school, tinha tanto brasileiro, para você ter uma ideia, no meu time de futebol da high school, né, aqui é o ninth grade, a nona série, não sei como é que é no Brasil, mas na high school, o meu time tinha 17 brasileiros no time de futebol. Nossa. Então era um Então time bom, então era um time muito bom. era time bom, time bom, time bom. Então assim, desculpa, 17 não, 17 estrangeiros, e dentro Ah, desses tá. 17, desculpa, eu falei errado, 17 estrangeiros, mas dentro desses 17 eu acho que mais ou menos uns 10 eram brasileiros. Então Aham. assim, tinha muito brasileiro, e então isso fez com que a gente nunca perdeu o português, mas também o inglês, pô, todo ao nosso redor era em inglês. Então a gente sempre teve essa balance dos 2. A gente falava inglês no dia a dia na escola, mas também falava um pouco no português na escola por causa dos amigos e em casa com os meus pais. Mas é engraçado que com os meus irmãos, só inglês. A gente já tentou falar português um com o outro e a gente começa a rir, que fica estranho. A gente não se sente estranho falando em português. É só inglês. Ah, que engraçado, cara. Que Aham. massa. Acostumou, a gente acostumou em inglês e pronto, ficou. Que show. Não, não, essas experiências são muito massa para mais uma vez as pessoas que estão vindo, que acabaram de chegar, né, que têm filhos, para entender um pouquinho como é que funciona aí a Sim, vida como ela é, né, de uma família com crianças e tal, e filhos que chegam aqui imersos numa cultura mesclada, um pouco mais mesclada, né, na Flórida, digamos assim, no sul da Flórida principalmente, né. A gente morou no sul da sim. Flórida também, uns É, 3 anos, né, antes de vir para cá, para as Carolinas, e é um pouquinho, quer dizer, é bem mais mesclado. Aqui até tem algumas regiões específicas que têm, pequenas comunidades brasileiras, mas não se compara com não, Flórida, não se aqui compara com New Jersey, é, Boston. Boston. Aqui tem Então muito brasileiro, é. E outra coisa que eu não mencionei, para os pais novos, né, que vão trazer as aham, crianças, para batalhar para eles falarem que nem você está fazendo com o seu filho, aham, aprender não só vai ter que aprender o português, né, porque, dependendo da idade da criança, né, e o espanhol, porque isso hoje em dia me ajuda muito aqui no trabalho. Uma das razões assim, pô, a gente já ganhou muito cliente aqui, porque eu consegui identificar com um brasileiro mesmo tudo bem, nasci lá, só que eu vim pra cá tão pequeno que pra mim é muito aham, mais fácil falar inglês e lidar com o americano, porque eu sei. Mas eu fiquei tanto com o brasileiro também, fiquei tanto na comunidade brasileira pequena aqui da Flórida, aham. que eu reacostumei, não sei se é a palavra certa, mas eu acostumei de novo a lidar com o brasileiro, as gírias, até de falar igual carioca de novo, né. A gente não perdeu isso, então a importância disso que também no futuro pode ter na área profissional também, entendeu?
E o português é tão similar ao espanhol que treinando um pouquinho você também consegue a começar a falar espanhol, então isso é super importante para os pais batalharem e insistir que as crianças não percam o português e falem português sim, que vai trazer muitos benefícios para o futuro. Excelente, excelente dica. É, e é importante essa questão do espanhol, porque aqui dá para praticar, né? Exatamente. Aqui dá para praticar bastante também, que isso é uma das grandes, para mim, uma das grandes sacadas de uma nova língua, é você estudar a língua e diretamente você já conseguir praticar na vida real, né? Isso Tem ajuda que muito. praticar, muito importante. Isso ajuda muito, muito, muito. Eu quero, eu quero, eu quero que, João, a gente já vai encerrar, tá? A gente vai começar Não, aqui tranquilo. a Sei fase, que bom, você que manda. a fase aqui de encerramento. Eu gostaria de deixar aqui na verdade, uma solicitação para a gente estar conversando numa próxima oportunidade. A gente está gravando um episódio focado talvez para esse trabalho de, de educação das pessoas, de educação dos profissionais que estão fora dos Estados Unidos e que têm vontade de vir para cá. A gente ser um pouquinho mais específico, talvez, num tema voltado para isso. O que que você acha, João? O que que você recomenda aqui? Com certeza. Assim, você é o chefe, você que manda, eu estou aí para ajudar e para somar e poder educar a galera o máximo possível, né. Então, a gente pode falar um visto de cada vez, entrar em detalhes, se as pessoas Aham, tiverem perguntas, posso responder perguntas. Eh, assim, para mim tanto faz, André. Assim, a gente pode falar sobre os mais populares, né, com brasileiros como uhum, o Web1, o Web2 a gente uhum. falou um pouco hoje, mas se quiser falar mais sobre alguma, eu sei que o podcast é mais na área de engenharia e tecnologia, então a gente pode analisar, né, talvez usar o perfil de algum amigo seu, alguém interessado, e a gente pode fazer até uma mini consulta, se você quiser, aonde eu explico como que eu avalio, né, qual visto caberia para cada profissão ou para o seu currículo, né. Então, várias opções. A gente pode o que você manda aí, a gente pode fazer. Cara, você deu uma ideia excelente, essa questão de fazer tipo uma mini consulta demonstrando como avaliar, né. Aham, E, cara, isso é muito massa. Vamos pensar nisso sim, vamos pensar sim. nisso, e vai ajudar muito, 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 muito. Eu É, quero eu quero a Gabi tá voltando, a Gabi eu vou só esperar um pouquinho ela chegar aqui, tudo que bem. pra gente encerrar juntos. O Nick Ai, desculpa. é engraçado, cara, o quarto do Nick é longe daqui, né, desse quarto que a gente transformou num estúdio, Aham. e ele vem no escuro. A gente acabou não vendo, a Gabi tá com a Olha, babá, mostra a ótimo. babá. Tô toda hora olhando, mas é que eu não escuto, né, como eu tô com fone, Aham, eu tenho que ficar aham. olhando. Eu olhei, ele estava deitado, eu vi que ele se mexia. Mostra a babá ali, ó, que você fica com a babá aqui. A vida como ela é, olha Ó, ela. é isso, né, tá aqui. E aí, eu fiquei olhando, toda hora olhando, eu vi que ele estava se mexendo, eu falei: "Ih, ele tá quase acordando", que é o horáriozinho do mamar ainda, né, ainda mama. Aham, Mas eu falei: "Não, vai", ai, eu me empolguei aqui, ai, tá tão legal o papo. E aí a gente vai cortar isso, né? Qual A gente quarto? vai Qual cortar parte? essa parte que eu tô falando, né? Não, Ah, tá não, gravando, não, não. tá gravando. E aí eu falei: "Meu, daqui a Vou pouco ele cortar nada. acorda". Mas aí a gente estava num papo tão bacana aqui que eu falei, de repente, quando eu vi, assim, ele passando, Dessa vez eu não percebi. não percebi, Não. porque acho que como a cortina tá bem atrás de você, Aham. aí ele passou. Aí o André falou: "Deixa, deixa, deixa", mas eu vou tirar ele, na edição eu vou tirar. Vai tirar ele? Vou tirar. A gente vai fazer uma edição com ele, um episódio com Não, ele. tudo bem. não, não, tem que fazer, é a segunda Vamos. vez já que ele vem. Não, ele Eu perdi a parte do futebol. cara, ele adora aqui o nosso estúdio aqui. É porque Ah, imagino. eu fecho a porta, e filho de A engenheiro, curiosidade. ele gosta dos fiozinhos, dos parafusos, das Ele coisas. tem uma fissura por equipamento e ele quer mexer nos detalhes, ele quer operar, ele quer ligar, ele quer apertar os botõezinhos, ele quer mexer. Que Ele legal. tem
Eu não quero colocar uma estigma nele ali de filho de engenheiro, mas assim, é uma coisa que não dá para negar. Ele Aham. tem Ele tem habilidade. uma habilidade incrível para isso, ele adora, né, e então a gente acaba falando, não tem como, né. E aí ele veio Tá aqui esses certo, equipamentos. tá ótimo. O João, você falou do futebol, né, o João estava comentando que o time de futebol conta um pouquinho, como que era o seu time de futebol? Era um time de futebol que despontava Aqui, comparado com os times mais americanos. Por que que a despontava, assim? Qual que era a questão que acontecia ali na formação? A fico gente imaginando. a gente tinha mais de eu vou até André, eu vou até pegar a foto e agora tô com curiosidade, vou contar se era 10 ou 17. Pega, Eu tô pega. eu falei com você, mas depois eu fui pensar, eu acho que era sim 17 brasileiros no time. 10 com certeza, mas eu tenho quase certeza que era 17. Eu fiquei pensando aqui, eu falei: "Cara, eu acho que era 17 mesmo". Que Então, a gente tinha massa. muito, muito brasileiro, que eu estava falando com o André sobre, graças a Deus a gente nunca perdeu muito o português, né, por causa dos meus pais, primeiramente, e também por causa dos amigos, a gente tinha muito amigo, a comunidade é muito grande brasileira aqui, com futebol, a gente estava toda hora jogando bola, brasileirada, então a gente nunca perdeu isso, hoje em dia ajuda muito, graças a Deus ajuda no trabalho também. Não é Não, e perfeito, mas a cultura também não perdeu a cultura, não é só o idioma, né. A gente está tentando, assim, com algumas coisas com o nosso filho também, para poder ensinar, né. Você ainda veio com 10 anos, mas, assim, os filhos de brasileiro que nascem aqui acaba perdendo, é, né, e não pode perder. Eu acho que tem que ficar, não, tem que ter a essência dos pais, né, depois vai perder ao longo das gerações. É, eu com tive um certeza. caso do meu filho mais velho, o Lucas, ele chegou aqui, definitivamente, ele já estava com 20. Então ele já tinha acabado, né, ele não pôde fazer High tipo, um school, restinho da high school, por exemplo. Então ele pegou o inglês, no trabalho. Trabalhando, ele acabou conseguindo aprendendo. aprender o inglês no trabalho direto, ele foi direto na fogueira, digamos assim. Ele foi É muito melhor. corajoso. Ele foi É, tá muito certo. corajoso. Gostei, gostei. A minha filha do meio, a Vitória, ela chegou aqui, aí ela pôde fazer também chegou a uns 2 anos, 2 ela anos. pôde fazer 2 anos de high school, né, e Vai se inclusive formar, né. semana que vem é a formatura dela, Ah, que tá legal, concluindo. parabéns. É, obrigado. E aí o Nick é o privilegiado aí, né, de já ter nascido aqui, já ouvindo 3 línguas, falando uma por enquanto, mas ele vai chegar a falar as 3, né. É, a gente fala que a Vicky foi a que vai ter a experiência de poder ter estudado no Brasil e é a única que estudou aqui. O Lucas só estudou lá e o Nicolas só vai estudar aqui. Mas tá Então, aqui. ela vai ter as 2 experiências para compartilhar com eles, né. É, Muito legal. não, é Ah. incrível isso. Bom, João, estamos chegando no final se do nosso. deixar, a gente vai ficar Não, aqui. passou já o nosso tempo, Por mim, né. adoro um Nossa, papo bom, então tá tudo ok. foi muito legal. Nossa, amor, mais uma pergunta? Podemos encerrar? Nossa, vamos deixar para o Vamos. próximo episódio, a gente tem agora as perguntas tradicionais do nosso Então, eu podcast. quero aproveitar que você falou um pouquinho e agradecer que você falou um pouquinho da tua vida pessoal. A gente tem esse objetivo no podcast, João, que é mostrar a vida como na vida real, assim, a vida como ela é, né? E você poder contar, não trazer só o lado profissional, mas poder contar a tua experiência quando criança, né? A tua experiência como adolescente aqui. Aproveita esse ensejo e deixa uma mensagem pro pro João do futuro, para você no futuro, assim, imaginando, daqui uns 10 anos, talvez, que mensagem hoje você pode deixar registrada para quando você tiver 10 anos mais, estar ouvindo, quem sabe esse podcast. Pô, No episódio vamos 1052. vamos dominar tudo. E o meu grande sonho é, de alguma maneira, não sei como ainda, mas a cada dia que passa, a mais cresce a vontade de ajudar o Brasil de alguma maneira. Não sei como isso vai acontecer, mas estou com muita fé que um dia eu vou poder contribuir para o país que a gente deixou tão cedo, né. Então, o Nossa, que que eu diria? Eu diria que só tem coisa boa para vir,
E que a gente vai dominar tudo e vamos qualificar muitos profissionais que vão aprender com a cultura americana para poder trazer e ensinar ao povo brasileiro. Esse seria aí Uau. esse seria o Obrigada. grande objetivo. Obrigada. João, obrigada mais uma vez de ter aceito o nosso convite. Obrigada ao pessoal que está assistindo. É muito importante agora no início do podcast, claro, É, na continuação, o pessoal que puder curtir o episódio, né? Quem achar viável compartilhar com alguém que precisa ouvir essa informação para que ela chegue no maior número de pessoas. E antes de eu encerrar, eu queria. Você tem mais alguma pergunta? não, pode falar, Posso? pode seguir. João, aonde que o pessoal pode encontrar vocês? Quer deixar o site ou o teu arroba, se você quiser compartilhar? Você e a Arce, E a né? Arce. Aham. Da Arce Imigra o que mais a gente usa é o Instagram, né, hoje em dia. E então vocês podem nos encontrar, no Arce Immigration, só colocar Arce Immigration no Instagram, ARCE Immigration, né, imigração em inglês, immigration. A E o gente meu é coloca. João_Arce Immigration. É o nosso perfil do Instagram, é o que mais a gente usa. A gente tem o LinkedIn também, mas no LinkedIn é Arce Immigration, se quiser nos procurar lá vai achar como Arce Immigration. Mas o Instagram é o perfil que a gente mais usa e onde isso que eu estava falando, onde a gente responde perguntas. Quase toda Legal. semana a gente entra lá, ou eu, Isabela, Carmen, Giorgio, e a gente responde algumas perguntas, quanto tempo está demorando um EB2 ou processar um pedido de visto de trabalho, etc. Obrigado. Amor, e aonde que o pessoal encontra você? Eu, André Coalho, @André Coalho, Isso no Instagram, Insta? e no LinkedIn, André Coalho, Maravilha. solamente. E Meu você? arroba é o Gabi Zaleski, para quem ainda não segue, tá lá o link para seguir. E muito obrigada. No próximo episódio a gente vai trazer mais novidades e em breve a gente espera o João aqui novamente. Um beijo, até mais, pessoal. Um Tchau, tchau. abraço, Tchau, tchau, brigadão, gente. até mais. Abraço.